Olá pessoal, sou o Beto Oliveira e estou aqui, para dar continuidade ao comentário sobre a vida, a biografia do psicanalista Jacques Lacan. Para quem perdeu, eu gravei uma primeira parte da biografia, baseando no texto no livro da Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento. Esse livro aqui, que está sendo a nossa referência. Então gravei um primeiro episódio, assim, um primeiro vídeo, abordando desde o nascimento do Lacan até os anos 30, que chamei assim esse período dos anos de formação, onde ele forma em medicina, psiquiatria, publica sua tese em 1932, começa sua análise com Rudolf Loewenstein em 34, vai de 34 até 38, E nesse período também ele apresenta a sua, vamos dizer assim, primeira grande ideia, além da tese, que não recebeu uma acolhida assim tão entusiasmante, vamos dizer assim, entusiasmada da comunidade psiquiátrica e psicanalítica da época, sim, dos surrealistas que acolheram bem a tese de Lacan, mas nesse momento ele divulga também, em 36, num congresso da IPA, a sua ideia sobre o estágio do espelho. Essa sim com um impacto um pouco maior ali entre os psicanalistas franceses, por exemplo, da SPP, da Sociedade Psicanalítica de Paris. Beleza? Então, ali, nos anos 30 também, quando Lacan participa dos seminários do COGEV, também tem contato com o Coiré e depois o COGEV substitui o Coiré na escola de altos estudos, e aí o Lacan faz o curso com o COGEV, de onde ele também retira muitas coisas, desde as reflexões sobre a filosofia de Hegel, até questões como o desejo do homem é o desejo do outro, algumas bases, até alguns estilos, de uma transmissão oral, algumas coisas que nós já abordamos no primeiro vídeo. E aí, no final dos anos 30, então, a gente sabe, ali, o começo dos anos 40, virado dos anos 30 para os anos 40, tem a Guerra Mundial, e como foi dito aqui, pelo menos, segundo a Roudinesco, realmente não encontro nenhum texto dessa época, o Lacan parece que não publica nada durante a guerra, e tampouco tem uma atividade, vamos dizer assim, intelectual, produtiva, assim, muito importante nesse período da Segunda Guerra Mundial. Também não participa da resistência francesa, ativamente pelo menos, então um período tem uma certa lacuna aí na vida do Lacan, assim, de uma suspensão, vamos dizer assim, das suas atividades, enquanto psicanalista, enquanto teórico, enquanto transmissor também, do ensino, da psicanálise. E no final da guerra tem um acontecimento assim que de certa maneira vai impactar na obra dele, que é a visita que ele faz na Inglaterra a um hospital, salvo engano, coordenado pelo Bion, que era o hospital a residência Highfield, onde ele fica muito admirado com a forma de organização ali do hospital para tratar os pacientes de guerra, que se serviam da psicanálise justamente para fazer grupos, vamos dizer assim, sem um líder, sem um mestre. Assim. Isso vai impactar muito na obra do Lacan, de pensar essa formação do grupo que não tem essa figura que está lá na psicologia de massas do Freud, essa figura, vamos dizer assim, do ideal, de um líder que faz os egos, os eus ali do grupo se identificarem, entre si e com o mestre, vamos dizer assim, para usar o linguajar do Lacan.
Lacan vai percorrer sempre essa estrutura de laço onde esse lugar do mestre fica vazio, né? Isso vai aparecer em vários momentos da obra dele, né? Inclusive lá no Seminário 8 ele vai falar muito disso, né? Quando ele vai falar de identificação também, no Seminário 9, né? Mas aqui no dia imediato ele publica o texto da psiquiatria inglesa, né? A psiquiatria inglesa e a guerra, né? É publicado em 1947, que fala dessa visita dele, né, no final da guerra aí, ao hospital, à residência Harfield, lá na Inglaterra, beleza? Nesse período também, em 45, né, 45 é quando ele visita, em 47 ele publica o texto da psicanálise inglesa, mas em 45 também, um acontecimento que poderia ser um pouco trivial, mas acabou não virando, porque isso impacta na obra do Lacan também, é quando ele tem um jantar na casa do cunhado dele, né, do Sylvain Blodin, né, o irmão da Malu, a primeira esposa dele, e ele tem contato então com o André Weiss, que apresenta para ele o dilema dos prisioneiros, aquele sofisma, né, que o André Weiss conta então pro Lacan, em que um prisioneiro, um chefe de um presídio, chama 3 prisioneiros e apresenta 5 discos que ele tem na mão, né, 2 pretos e 3 brancos, né, e coloca os discos nas costas dos prisioneiros. O primeiro que descobrir qual disco está nas suas costas, ele ganha liberdade. Então Lacan vai para casa fritando com isso, não consegue resolver esse dilema, não chega a nenhuma solução. Segundo a Roudinesco, ele liga 3 horas da manhã para o André Weiss, que acorda nervoso lá, puto com a ligação, né, e dá a solução para o Lacan, né? E aí o Lacan aproveita muito disso, porque é um sofisma, é um dilema que trabalha com essa questão do tempo, né? Assim, do momento em que um prisioneiro antecipa o outro, porque existem várias possibilidades. É claro que se a primeira possibilidade que o Lacan trabalha, não é muito aproveitável, porque se você coloca, você tem 5 discos, 2 são pretos e 3 brancos, né? Se o prisioneiro A vê os colegas dele, os outros 2 prisioneiros, com discos pretos, lógico, o dele é branco. Ok, isso não tem muito mistério. Mas se ele vê um preto e um branco, aí começa o jogo. Se ele vê um preto e um branco, ele precisa antecipar o que o outro vai pensar. Ué, mas aí, esse aqui que está de branco, se ele visse um disco preto em mim, e o outro também é preto, então ele já tinha saído. Então se ele não vê esse disco em mim, né, se ele não vê esse disco preto em mim, então é porque eu sou branco, se ele não saiu. Já começa a ficar um pouco mais complexo. Mas se o prisioneiro A, um dos prisioneiros, vê 2 discos brancos, ele fica mais perdido ainda. Porque o dele pode ser branco ou preto. E aí ele precisa antecipar. Se o outro visse em mim um disco preto, um disco branco, ele teria aquele outro raciocínio, que eu também tive. Então eu já teria saído, né? Se ele não saiu, eu antecipo. Ou saio os 3 juntos, né? Então tem alguma coisa com o jogo do tempo, né, que vai chamar muita atenção do Lacan, que esse tempo ele vai escrever o texto, né, o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. É um texto de 45, que ele escreve justamente nesse contexto aí, de ouvir esse sofismo do André Weiss, e que justamente vai defender assim, que a própria prática psicanalítica ela precisa também de alguma antecipação, de alguma surpresa, né, de algum jogo com o tempo, que é muito mais na vertente do tempo lógico, né, que é justamente assim, esses momentos que o Lacan vai defender lá no texto, né, um instante de ver o disco, por exemplo, um tempo para compreender, peraí, e se ele tivesse visto o disco branco em mim, ele já teria saído, né, e o momento de concluir, que é onde você antecipa uma certeza, sem ter exatamente essa certeza, né? Então tem um momento que você antecipa uma certeza ali, que isso deveria ter na clínica também. Então a clínica deveria se orientar por um tempo que não é exatamente o tempo do relógio, o tempo cronológico, né? Mas o tempo lógico. Por que esse sofismo vai pegar tanto Lacan, né?
Que vai falar, opa, eu vou levar isso lá para pensar a clínica e tal. Porque é um período em que o Lacan já está fazendo há muito tempo, há algum tempo, na verdade, sessões muito mais curtas do que os outros membros ali da Sociedade Psicanalítica de Paris, que era ligada à IPA. E a IPA tinha um rigor muito forte em relação ao tempo da sessão, duração da sessão, quantidade das sessões, né, principalmente para análise didática. Então, o Lacan, como vinha reduzindo o seu tempo das sessões e defendendo, portanto, um tempo variável, mas que também vai mostrando, na verdade, que é um tempo curto, cada vez mais curto, nas últimas análises do Lacan, né, lá nos anos 70, as descrições que a gente tem dos psicanalistas, né, dos analisandos dele, eram de sessões muito curtas, né? Então, isso vai causando um problema para o Lacan, que mais ou menos nega, diante da IPA, diante da SPP, que usa essa prática, mas ao mesmo tempo começa a aparecer no texto dele, no mínimo, uma defesa de um tempo variável, né? de uma sessão variável, né? Com tempo variável, né? Justamente tentando jogar com a lógica do inconsciente. Se o inconsciente não segue o tempo cronológico, se o inconsciente não se organiza de uma maneira, vamos dizer assim, cronometrável, né? Organizada assim, temporalmente, né? Então também uma sessão deveria pegar o sujeito meio de surpresa, né? O sujeito sem saber assim, se a sessão vai acabar agora ou tem muito tempo ainda, né? Para o sujeito não se planejar tanto. Então, para o Lacan, isso teria um certo sentido para defender até vamos dizer assim, falar a língua do inconsciente, permitir que a associação livre aconteça. Então, Lacan começa a defender isso aqui já em 45, quando ele ouve esse sofismo do André Weiss e quando ele escreve o texto também, O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada. Beleza? E aí ele começa também com a redução do tempo das sessões, ele começa a fazer muitas sessões, né? Começa a atender muita gente de Paris ali, né? E muitas análises didáticas. Então é um período que o Lacan vai formar muita gente também. Isso começa a dar um poder para ele também dentro da SPP, que também vai incomodar tanto a SPP quanto a IPA. Ele diz, olha, você está fazendo sessões curtas, você consegue atender mais gente, né? Um número maior de pessoas, né? Então tu vai ter mais, e fazendo análise de dados, justamente quem estava se formando psicanalista ali na SPP, e aí começa a ter um problema ali para o Lacan. Beleza? Mais ou menos aí, de 45 até 50, mais ou menos, né? Em 48, né, em novembro de 48, morre a mãe do Lacan, né? E aí é nessa ocasião, só nessa ocasião, né, que a irmã do Lacan, a Madeleine, vai contar para o pai do Lacan da existência da Judite, da filha do Lacan com a Silvia Bataille, né? Então, o Alfred, né, pai do Lacan, não conhecia, a família não conhecia, a Madeleine conhecia. A Madeleine rompe esse silêncio e é a partir daí que começa alguma aproximação ali entre essas duas famílias. No primeiro episódio, né, no primeiro vídeo, eu já tinha dito dessa vida dupla que o Lacan levou com a Malou e com a Silvia Bataille, né? A Malou Blodan e a Silvia Bataille, né? Tendo 3 filhos com a Malou, né? E até então uma filha com a Silvia Bataille, a Judite, que inclusive engravida mais ou menos junto com a Malou ali, né? Da Sibyle, né? Quando a Malou engravida a Sibyle. Então, nesse momento também, aí rompe esse silêncio, né? Esse tabu aí dessas duas famílias. A Madeleine conta, então, para o pai do Lacan da existência da outra família do Lacan. Então, no ano de 48, né? Que é quando ele começa, principalmente quando ele começa a fazer mais análises didáticas, né? Que é também o ano em que morre a sua mãe, né? É quando ele publica também a agressividade em psicanálise, né? E ainda dentro, os textos do Lacan, né? Tempo lógico nem tanto, né? Mas os complexos familiares,
esse da agressividade, para além do princípio de realidade, são todos textos desse momento, de 30 por 40, né? Da década de 30, década de 40, que orbitam em torno do grande tema que ele traz até então, que é o estágio do espelho, né? Que inclusive em 49 ele reapresenta, e é o texto que a gente tem, né? Num congresso da IPA, ele reapresenta o tema do estágio do espelho, que ele tinha apresentado lá em 36, no congresso de Marembá, no congresso da IPA de 36, mas que a gente perdeu o texto, né? A gente tem algumas anotações da François Doutor, porque ele também apresentou na SPP esse tema. Mas então os textos do Lacan desse momento, né, da década de 40, de 30, 40, estão muito ligados à ideia do estágio do espelho, que em 49 ele escreve o texto, que é o texto que está nos escritos, né? O estágio do espelho como formador da função do eu, né? Em 49, no 16º Congresso da IPA, né? Esse texto a gente tem, né? Mas claro que de 36 até 49, também muitas ideias ali do Lacan foram modificadas e tudo mais, né? Então a gente entra então nos anos 50, né? 49 ele escreve, né? Reescreve o texto do estágio do espelho. 48 a agressividade em psicanálise, mas também pensando na agressividade como essa questão especular, né? Então tem o tema do Lacan, por isso que algumas pessoas vão chamar assim, esse primeiro movimento de Lacan assim, em torno do imaginário, né? Que é em torno dessa teoria do estágio do espelho. Então a gente entra nos anos 50. Os anos 50 vão ser muito importantes para o Lacan, tanto na vida quanto principalmente na obra do Lacan, né? Então vamos lá, ele casa com a Silvia Bataille, né? Ele oficializa, né, essa relação com a Silvia, embora ela continue chamando Silvia Bataille, e ele casa com ela então em 17 de julho de 53, né? E também em 53, mais ou menos nessa mesma época, em que ele é demitido da SPP, né? É uma demissão assim um pouco estranha, porque na verdade é um racha ali na SPP entre aqueles que estavam mais ligados à IPA e, portanto, a essa questão que eu trouxe, né, do tempo da sessão e tudo mais, né? Eles eram mais, vamos dizer assim, ortodoxos, mais ligados assim à IPA, e tinha um grupo mais divergente, né, dentro da SPP, da qual encontra a François Doutor, o Daniel Lagache, né? O próprio Lacan, segundo a Roudinesco pelo menos, ele não toma um partido assim, muito contrário à SPP ou à IPA, ele faz muitas críticas, mas de certa maneira ele não é um defensor dessa separação. Mas o fato é que o Lacan, tanto das suas, vamos dizer assim, articulações teóricas, quanto o seu estilo, quanto a sua própria clínica, apresentam um certo ar assim, mais rebelde, né, mais revolucionário em relação à IPA, e ele acaba sendo alçado, vamos dizer assim, a líder desse movimento de separação, né? Então ele acaba separando também, e aí eles sai da SPP e funda a SFP, Sociedade Francesa de Psicanálise, com a François Doutor, com o Daniel Lagache, né, em oposição ao Nat Sacha e outros psicanalistas, vamos dizer assim, de uma linha mais ligada à IPA, né? E tem uma coisa interessante, que nessa briga, ali nessa separação, né, e aí o tema da sessão curta vai ser evocado nesse debate, né, nessa discussão, e o Lacan vai ser acusado disso, né? E é interessante que um dos opositores do Lacan, né, nesse momento, vai ser justamente o Didier Anziot. Vocês lembram? Que é o filho da Marguerite Pantani, ou Marguerite Pantani Anziot, que é a Aimé, que o Lacan atendeu e que publicou a tese em 32. Né? Porque é nesse momento que acontece toda aquele imbróglio, né, que eu trouxe no primeiro vídeo, na primeira parte, que é da Marguerite
né, da Aimée, né, a Marguerite, e trabalhar na casa do pai do Lacan, né, por coincidências da vida aí. Enquanto o filho dela, que o delírio dela tinha a ver com isso, né, da atriz, o Geertjes Duflo, querer matar o filho dela, junto com o complô com Pierre Benoit, que queriam matar o filho dela, ela vai lá e ataca, né, faz o atentado lá à atriz, né, e aí depois ela vai ser atendida por Lacan lá no Hospital de Sainte-Anne. O Didier, o menininho, né, que estava lá, né, em 32, né, supostamente ameaçado, né, pela atriz, o Geertjes Duflo, que é dentro do delírio da mãe dele, né, ele vai crescer e vai se tornar, eu acho que ele forma em filosofia, salvo engano, se torna um psicanalista e faz análise com Lacan, no mesmo período que a mãe dele vai trabalhar com o pai do Lacan. É uma história bem maluca, assim, né? A Marguerite, ela sai do hospital, ela fica no Hospital de Sainte-Anne, né? Embora o Lacan diga assim que ela se curou do delírio, ele mesmo, né, e outros médicos não defendem a soltura, né, a liberdade da Marguerite, ela fica ainda no hospital Sainte-Anne, depois vai para outro hospital de Ville-Hervard, e só em 43, então desde 30 e poucos, né, até 43 ela fica asilada, né, fica no hospital. Ela sai do hospital e de 43 até 49 ela trabalha como cozinheira do pai do Lacan, né? E justamente em 49, quando ela está saindo lá, né, o Didier Anziot começa a fazer uma análise com Lacan que vai até 53, que é justamente o ano em que o Didier rompe com Lacan e assume uma posição crítica, contrária, né, ao Lacan, que vai ser, inclusive, muito explorado no livro do Jean Alouche, né, Paranoia, a Marguerite de Lacan. Beleza? Tudo nesse período aí, né, de 53, quando ele sai, então, da SPP, e isso tem um problema também para eles, né, para todo mundo ali que saiu da SPP e fundou a SFP. Porque eles saindo da SPP, eles não calcularam muito bem isso, mas saindo da SPP, eles estavam saindo da IPA também. E não necessariamente a IPA ia reconhecer a SFP, a Sociedade Francesa de Psicanálise. Então tem esse período que eles ficam meio num limbo institucional e que para aquele momento era muito problemático. Tá? Não se pensava muito um grupo de psicanalistas ou um psicanalista que não tivesse alguma ligação com a IPA. Afinal de contas, a IPA era a Associação Internacional de Psicanálise, fundada pelo Freud. Então tinha toda um tom oficial, assim, né, que está institucionalizado na IPA, era fundamental para qualquer psicanalista, mesmo para o Lacan, para o François Doutor, Lagache, para esses psicanalistas que rompem com a SPP, eles pleteiam uma institucionalização na IPA via SFP. E que isso vai durar um grande tempo, uns 10 anos, né? Até o Lacan ser de fato expulso, ou como ele prefere dizer, excomungado da IPA, lá em 63, 64, mais ou menos. Em 64, com certeza, ele já está fora. Mas acho que, salvo engano, acontece em 63, que ele é expulso, né? Mas aí vai ficar nesse limbo, assim, olha, peraí, a SFP faz parte ou não faz parte da IPA? Lacan pode ou não fazer análise didática? E essa questão da sessão curta que o Lacan está fazendo aí, vamos ouvir melhor os analisandos dele, inclusive o Didier Anziot, vamos ouvir ele, e ele vai dizer, não, o Lacan faz as sessões curtas, não interpreta muito bem a transferência, sei lá, ele vai falar algumas acusações assim ao Lacan. Bom, e aí entra então o ano 50, né, os anos 50, onde ele sai aí da SPP, mas como eu disse, é uma década muito produtiva para o Lacan, né? A década em que o Lacan empreende o que ele chama de retorno a Freud. E é quando ele começa, inclusive, os seus seminários mais oficiais, assim, né? E em 53, por exemplo, é o que a gente chama de seminário 1,
né? Teve um outro seminário anterior ali, que o pessoal já disse 0, -1, mas o seminário, né, Escritos Técnicos de Freud, que é considerado assim, né, oficialmente o seminário 1, é de 53. Mas justamente nessa década o Lacan começa o seu retorno a Freud. A partir de qual perspectiva? Isso é muito importante a gente traçar também. A partir do que vai ser conhecido como estruturalismo, né? É a corrente filosófica do estruturalismo francês, né? Principalmente impactado pela obra do Lévi-Strauss, né? Que é esse livro aqui, As Estruturas Elementares do Parentesco, publicado em 1949. Nesse texto, né, o que vai chamar a atenção de muitos intelectuais ali de Paris, nesse momento, é não só as descobertas do Lévi-Strauss, mas principalmente o método usado pelo Lévi-Strauss. E isso vai chegar na psicanálise também. Porque o que o Lévi-Strauss vai fazer? O Lévi-Strauss, ele está nesse momento, nos anos 30, na verdade, ele vem para o Brasil, ele ajuda inclusive a fundar a USP, né, e faz estudos de povos indígenas no Brasil. E tentando transcrever a língua, né, dos indígenas do Brasil Central, ele fica muito desorientado, pede ajuda, inclusive ao Alexandre Coiré, que é, salvo engano, quem apresenta o Lévi-Strauss para o Lacan, mas com certeza é quem apresenta o Lévi-Strauss para o Jacobson. Porque quando ele pede ajuda para o Coiré diz assim, olha, ele tem um linguista, né, russo, né, na verdade de Praga, né, o Roman Jacobson, que pode te ajudar. E aí o Jacobson apresenta para o Lévi-Strauss linguística, Saussure, e muito mais do que ajudar o Lévi-Strauss a pensar, a ajudar ele, né, a transcrever as línguas dos indígenas, ele apresenta um método, que é o método saussuriano, que é o método de Saussure, que é o pai, conhecido como o pai da linguística moderna. Qual que é o método Saussure? O método Saussure é estudar o sistema linguístico, não tanto as línguas, assim, o latim, o sânscrito, né, as diferenças entre elas, as peculiaridades, mas entender cada uma delas como uma estrutura, como um sistema, né, em que você pode estudar essas regras, inclusive podendo estudar as línguas mortas, né, porque não precisa ser na fala, no uso da língua, mas na técnica, quais são as regras, como que uma língua se engendra, qual é a estrutura dessa língua, quais são as regras básicas dessa língua, universais, para todas as línguas, né? Começa numa língua, mas você vai universalizando, porque são regras estruturais desse sistema, né, de línguas. E o Lévi-Strauss vai aplicar isso para a antropologia. Então ele vai estudar a antropologia tentando entender quais são as regras, as trocas básicas, né? E aí ele vai começar pelo parentesco, né? Quais são o tabu do incesto, por exemplo, a proibição do incesto, né? Qual tipo de trocas. Então ele não está tão interessado em saber assim, o que é uma esposa ou como se dá o casamento nessa tribo, nesse povo específico que eles representam. Ele começa por aí, mas o que ele quer chegar é na estrutura. O que representa, o que é o casamento para, né, esse sistema de parentesco, né, a estrutura elementar, né, do parentesco para todos os povos, né? Quando ele vai estudar o mito, né? Ele não está interessado só em saber assim, o que o sol representa para um povo, né? Mas ele vai entender o sol como um mitema, ou seja, como se fosse um fonema dentro do mito ali, né? Que faz diferença com outro mitema, com outra representação, e é nessas diferenças que todas as culturas constroem os seus mitos, por exemplo. Então ele tem uma lógica que vai ser chamada de estruturalista, né? E esse texto é publicado em 49, vai impactar muita gente, né? E aí assim, a gente tem ali o Lacan como um dos entusiastas desse método. Qual que é o método, né? O método é ir na estrutura, é revisitar Saussure para pensar a antropologia,
para pensar a linguística, como, né, o Jacobson já está fazendo, mas também o Lacan vai dizer para pensar a psicanálise. Também a psicanálise, ela é um sistema, da mesma maneira que o Saussure encara a língua como um sistema, que é preciso conhecer a lógica desse sistema, da mesma maneira que o Lévi-Strauss encara a antropologia, né, as sociedades como um sistema, e é preciso entender as lógicas desse sistema, o que é fundamental, o que é estrutural desse sistema, que pode até variar no, vamos dizer assim, de um grupo para outro, pode variar assim, na roupagem que vai dar, mas que tem algo ali que é estrutural. Para o Lévi-Strauss, por exemplo, o que é estrutural para todas as culturas, no final, né? Nem é no final, logo no início do livro ele já apresenta essa ideia, é a proibição do incesto. A proibição do incesto é algo estrutural para todas as culturas, segundo Lévi-Strauss. A forma como isso vai dar, porque o incesto vai, o grau de parentesco vai até os irmãos, ou não, pega os primos também, de primeiro grau, não, de segundo grau. Dependendo da sociedade, primos podem casar, outra não. Dependendo, irmãos podem casar, mas o pai o pai e o filho não, a mãe e o filho não. Então, cada sociedade vai estabelecer assim, a sua forma de ler a proibição do incesto, mas tem algo estrutural ali, que é a proibição do incesto. Então, a mesma coisa lá que vai aplicar no inconsciente, né? Vai pensar, olha, a psicanálise pode beber também dessa fonte, principalmente sendo o inconsciente, como Lacan vai apontar, é estruturado como uma linguagem. Então ele vai lá em Freud, né, no xiste, na interpretação dos sonhos, nos atos falhos, mostrar como que o inconsciente ele se estrutura de uma maneira linguageira, né, com significantes. Aí ele vai, vamos dizer assim, relendo Freud a partir dessas, pelo menos dessas três referências, que é a linguística de Saussure, a fonética de Jacobson e a antropologia estrutural de Lévi-Strauss. Então ele pega esses três estruturalistas, vamos dizer assim, né? O Saussure, evidentemente, um estruturalista, vamos dizer assim, avant la lettre, né? Antes de receber esse nome. O próprio livro do Saussure, por exemplo, Curso de Linguística Geral, não traz muito esse conceito de estrutura, é mais de sistema, né? Mas a gente pode considerar ele ali também um estruturalista, né? Nesse sentido, inclusive quem inspira os estruturalistas, né? Então Lacan, a partir desses três, e aí da forma que ele vai interpretar, né, cada uma dessas teorias, como que ele vai pegar emprestado cada uma dessas teorias, ele vai reler Freud. Né? Então vai reler Freud pensando, olha, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, então a psicanálise precisa ter uma noção assim, do que é uma linguagem, e aí o Saussure nos dá uma pista, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente pode retrucar Saussure, dizer, olha, não é bem assim, essa forma que o Saussure dá que eu posso mudar ela, a psicanálise nos ensina, né, a primazia do significante sobre o significado, que é algo que também ele vai buscar no Lévi-Strauss, né, que o Lévi-Strauss também diz isso num prefácio do livro do Mauss, Sociedade de Antropologia, eu acho que eu chamo o livro, enfim. O Lacan vai fazendo as suas alterações. O que a gente pode pegar da antropologia, reler o Édipo a partir da interdição do incesto lido pelo Lévi-Strauss. O que a gente pode pegar do Jacobson? De metáfora, metonímia, e pensar que o sintoma, por exemplo, é uma metáfora, o desejo é uma metonímia. Então é aqui, em 53, que ele começa a fazer o que ele vai chamar de retorno a Freud a partir, como eu disse, dessas três referências, né? Então ele publica, em abril de 53, O Mito Individual do Neurótico, que é um texto que dialoga muito bem com a lógica do Lévi-Strauss, né? Não só com o método Lévi-Strauss, mas como o Lévi-Strauss também via a própria psicanálise, porque tem um outro texto do Lévi-Strauss que chama Eficácia Simbólica, salvo engano também de 49, que é bem interessante, né? Em que o Lévi-Strauss chama o psicanalista de xamã moderno, né? Que ele está estudando xamãs ali, eu acho que de uma tribo panamenha, salvo engano, né? Que intervém no momento do parto da mulher, né? E aí vai contando como que o xamã evoca música, conta uma história da luta de um deus com outro deus e tal, e como que
aquele simbolismo que o xamã coloca, né, através do mito, tem uma eficácia, que o Lévi-Strauss vai chamar de eficácia simbólica. Né, e vai chamar o psicanalista de um xamã moderno, né? Para alguns isso soa como uma certa crítica, mas o Lacan vai mais ou menos pegar, é isso mesmo. A psicanálise, né, num tratamento psicanalítico, o sujeito desenvolve um mito, né? Só que não é um mito coletivo, não é um mito social, né? Igual lá na tribo tem um mito que diz, ó, toda mulher que tiver com dificuldade de parir é porque tem essa briga, isso, tem que chamar o xamã para o xamã contar essa história e ajudar ela a parir ou para curar isso ou aquilo. Tem um mito social. E o Lacan vai dizer, ó, na psicanálise o sujeito constrói um mito individual do neurótico e pega como exemplo o próprio Homem dos Ratos, o mito do neurótico, ele trata do Homem dos Ratos, né? Contando como que ali nas sessões com o Freud ele vai construindo um mito, né? Então a gente já vê esse diálogo dele com o Lévi-Strauss ali, né? Em abril de 53, né? Depois em agosto ele publica SRI, né? Profere, né? Se não me engano é um seminário, simbólico, real e imaginário, né? Também articulando mais ou menos essa ideia da eficácia simbólica do que o Lévi-Strauss traz. E em novembro ele publica o Discurso de Roma, que é a função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, né? Que é um texto que ele vai, vamos dizer assim, documentar melhor essa ideia, né? Assim, o que eu vai inclusive nomear, né? O que eu estou propondo fazer é um retorno a Freud, que vai ficar bem famosa essa expressão, né? Um retorno a Freud, né? Ou seja, retornar a Freud, ler com rigor Freud, a partir da antropologia estrutural de Lévi-Strauss, da linguística de Saussure, da fonética de Jacobson, dos elementos que se tem naquela época, que não é a biologia e a neurologia. Ele começa citando o Sachsenat, que é o presidente da SPP, que diz que a única ciência, né, que é base da psicanálise é a neurologia, né, a biologia, a neurologia. E Lacan vai dizer, olha, esse caminho é totalmente torto para a gente retornar a Freud. A gente precisa retornar a Freud a partir da linguagem. A linguagem é que vai nos orientar nesse retorno a Freud, né? E aí tem toda a ideia do inconsciente estruturado como linguagem e do retorno a Freud, que vai aí pelo menos 53 até a década de 60, né? Então, em 55, ele publica A Coisa Freudiana, ou o sentido do retorno a Freud em psicanálise, ainda bem nessa perspectiva, né? E em 57, a gente tem a Instância da Letra no Inconsciente, ou A Razão desde Freud, né? Onde ele apresenta até de uma forma mais, vamos dizer assim, mais trabalhada, a sua teoria da linguagem, né? E aí já algo que ele tinha mais ou menos anunciado ali em função em campo, na Instância da Letra ele já vai muito mais direto nas críticas ao Saussure, né? Dizer, ó, o Saussure nos dá um bom pontapé para a gente pensar a linguagem, mas o Freud nos ensina que a linguagem tem essa e essa diferença, né, em relação ao Saussure, né, que é mais ou menos esses pontos, né? O significante tem uma primazia, né? O signo não é uma unidade fechada, igual o Saussure coloca, de um significante representando um significado. Lacan vai dizer que o significado é efeito da articulação significante. Então, lá no algoritmo do Saussure, ele rompe um círculo que o Saussure coloca, né? Envolvendo o S maiúsculo e o S minúsculo, né? O significante com o significado. Lacan vai romper esse círculo, vai dizer que o significado é efeito de um significante, vai ter todo um trabalho, toda a apresentação de uma teoria quase que própria assim, da linguagem. A gente pode quase ali, a Instância da Letra, quase uma linguística, vamos dizer assim, lacaniana, né? Mas a partir de Freud, né? E o texto, inclusive, se chama Ou a Razão desde Freud, né? O como que a teoria freudiana impacta na maneira da gente pensar a razão, né? Então, inclusive, tem uma crítica lá que ele vai fazer a Descartes, né?
É um texto onde ele vai dizer, né, assim, não é eu penso, logo existo, eu existo é lá onde eu não penso, né, eu sou onde não penso, né, todas essas críticas que o Lacan vai fazer também à razão, vamos dizer assim, cartesiana, que é modificada desde Freud, né. Então a gente tem esse texto clássico, né, de 57. Nos anos 50 também, para a gente concluir, né, é importante a gente dizer, né, de uma entrevista que o Lacan tem com o Jung. Lacan vai atrás do Jung, né, tem uma entrevista com ele, uma conversa com ele. Lacan nunca foi um junguiano, muito entusiasta de Jung, mas diz, né, que foi proveitosa essa conversa com Jung, e é de onde o Lacan retira a frase, né, que ninguém sabe exatamente se Jung disse isso mesmo a Lacan, mas que quando o Jung estava indo com o Freud para a América, né, o Freud teria dito ao Jung, né, mal sabem eles, né, os americanos, que estamos levando a peste, né. Isso é um texto que está lá na Coisa Freudiana, né, o texto é de 55, que o Lacan diz, né, olha, eu ouvi da boca do próprio Jung isso, né, tem a ver com essa entrevista que ele fez aí com Jung em 54, né? E esse período também, dos anos 50, é o período também onde vai ter um debate muito intenso sobre a prática psicanalítica, a técnica psicanalítica. Afinal de contas, em 53 Lacan sai da SPP, é criticado e atacado pelas sessões curtas, mas também vai fazer um ataque, vamos dizer assim, à psicanálise da época, né? Então, por exemplo, o primeiro seminário dele, 53, é os escritos técnicos de Freud, né? Onde ele vai fazer uma crítica à psicologia do eu e a como Anna Freud, Hartmann, né, estavam lendo as técnicas freudianas, a questão da transferência, da resistência, né? E ele, em 54, né, o seminário dele, a teoria do eu na psicanálise, também tem uma crítica à psicologia do eu da Anna Freud, né, de trabalhar as resistências, olha, como se ele estivesse dizendo assim, a psicanálise, a técnica psicanalítica está centrando o eu, fortalecendo o eu, ao invés de descentrar o eu, que é o que o Freud propõe. Então, nesse sentido que ele também está falando do retorno a Freud, né? O seminário 3, né, 55, 56, a gente tem as psicoses, né, que é um momento em que ele vai revisitar as suas discussões do estágio do espelho, né, mas já à luz dessa discussão, vamos dizer assim, linguística, que ele está trabalhando, que em 57 ele vai formalizar na instância da letra, por exemplo, e a gente tem ali no seminário 4, 56 e 57, a relação de objeto, né? Que é também uma crítica que o Lacan vai fazer às leituras freudianas, do Abraham, da Melanie Klein, do Winnicott, né? Que vão ler a obra do Freud nessa relação do sujeito com o objeto, né? Quando Lacan vai reler Freud e dizer assim, olha, a relação do sujeito com o objeto é a relação não com o objeto, mas com a falta. Então ele dá essa torção ali no seminário 4, né, que não é a relação do sujeito com o objeto, mas do sujeito com a falta de objeto. Né? É disso que o Freud está falando. É um esforço, né, aqui na obra do Lacan de reler Freud da maneira que ele julga mais correta, mais interessante, e se afastando então tanto da psicanálise inglesa e americana, da Anna Freud, do Hartmann, né, da Melanie Klein, um pouco menos radicalmente assim, né, que ele tem talvez um pouco mais de afinidade, mas do Winnicott, né, tanto da psicanálise inglesa e americana, quanto da própria psicanálise francesa também, da SPP. Né, e aí vai fundando aqui de fato uma leitura nova. E aí, como eu ia dizendo, também não só nos seminários, né, mas também nos seus textos que estão nos escritos, nos outros escritos, né, foram publicados depois de 66 nos escritos,
textos trabalhando o tema da clínica, da prática psicanalítica, né? Então é dessa época, né? De 55, por exemplo, variantes do tratamento padrão, justamente fazendo uma crítica ao tratamento padrão, formalizado pela IPA, né? Também é de 56, situação da psicanálise e formação do psicanalista. Então também é um texto em que ele trabalha essa questão da formação do psicanalista divergindo da IPA e da SPP. Em 58 ele publica A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, também fazendo uma certa distinção, né, do que é a direção do psicanalista segundo a sua leitura de Freud, seu retorno a Freud, e o que é a direção do tratamento, quer dizer, né, segundo a IPA, segundo a psicanálise inglesa também, né, principalmente da Anna Freud, mas também da Melanie Klein, né, que tem também uma divergência entre essas duas escolas inglesas. Mas enfim, então aqui, né, ele vai publicar também em 57 e 58 o seminário, vai proferir, né, o seminário 5, em 58 e 59 o seminário 6, né, o seminário 5 trabalha as formações do inconsciente, onde vai ter um grande trabalho sobre o xiste, por exemplo, e aí é um tema, né, o xiste, que é muito da linguagem também, né, então a gente vai ver muito a ideia da instância da letra, as ideias desenvolvidas pelo Lacan na instância da letra, a gente vai ver muito no seminário presentes ali no seminário 5, o grafo do desejo também está no seminário 5, no seminário 6, né, o desejo e as suas interpretações, então ainda dando continuidade a esse tema, né, da questão da falta do objeto, né, e aí a falta do objeto, seminário 4, articula muito com o desejo, né, o tema do desejo, seminário 6, com as questões da linguagem, né, que estava ali presente, por exemplo, no seminário 7, e que vai desembocar no final dos anos 50, né, 59 e 60, também na ética da psicanálise, no seminário 7, que é a ética da psicanálise, onde inclusive ele vai dizer que a ética da psicanálise tem a ver com ampliar, aprofundar o universo mórbido da falta. De novo, falando do tema da falta, que está lá no seminário 4, na falta de objeto, é onde ele apresenta Das Ding, é onde ele apresenta a discussão assim, de Kant com Sade, embora vai ter o texto também, né, Kant com Sade, mas aqui ele apresenta pela primeira vez essa relação, né, da ética kantiana com o que a gente poderia pensar de uma ética de Sade também, né? Enfim, esses são os anos 60, né? Que termina aí também com a morte do pai do Lacan, o Alfred Lacan, que morre em 15 de outubro de 1960. Então a gente fecha aqui a segunda parte dessa trilogia, né? Vão ser 3 vídeos sobre a vida e a obra de Lacan. Então a primeira parte a gente vai ali até os anos 40, né? Do nascimento do Lacan até os anos 40. Nos anos 40 tem uma produção menos intensa do Lacan, né? Tem um período de guerra, né? E aí uma produção um pouco menos intensa. Em 45 ele volta, né, a produzir o texto da psiquiatria inglesa, a questão do tempo lógico, aí todas essas discussões que a gente acompanhou aqui, inclusive da separação dele, né, da SPP e dessa discussão sobre o tempo lógico, as sessões curtas, sessões variáveis, né, de tempo variável, e também os anos 50, onde ele empreende o retorno a Freud, empreende a sua discussão sobre linguística, relê a psicanálise a partir do estruturalismo, da linguística de Saussure, da fonética de Jacobson, da antropologia estrutural de Lévi-Strauss, e principalmente distanciando da psicanálise francesa da época, da SPP, né, tanto em termos clínicos quanto em termos teóricos em relação a, vamos dizer assim, releitura de Freud, ao retorno a Freud. Quer dizer, olha, é preciso uma outra leitura de Freud, pautada muito mais na linguagem, na linguística, na antropologia estrutural e tudo do que no que propõe o Sachanat e os representantes da SPP e, portanto, representantes da IPA. Então, aqui nos anos 50 é que o Lacan vai se separando e aí também começam os anos do seu seminário,
né, que começa lá no Hospital de Sant'Anne. Depois a gente vai ver que tem algumas mudanças, né, que ele vai proferir esse seminário em outros lugares também. Bom, é isso. Então a gente tem aí Lacan dos anos 40 e dos anos 50, né, a década de 40, década de 50, principalmente a década de 50, é muito importante para o Lacan se diferenciar mesmo ali dos demais psicanalistas franceses, né, da sua geração. E aí propor algo bem novo, uma leitura nova, né, e um retorno que ele vai chamar de retorno a Freud. Beleza? Então é isso. Depois a gente retoma para a terceira parte da biografia do Lacan, trabalhando nos anos 60, né, a década de 60 e a década de 70. Ok? Então, aquele abraço.